Fala pessoal, meu nome é Alejandro e sempre que a Simone deixa o melhor no prato dela pro final, eu vou lá, espeto e como na frente dela. Maldade. Pegou pesado. Vacilão. Muito. Fala, minha gente, tudo bom? Meu nome é Homero e eu amo um suco de uva, principalmente se for super bom, viu? Olha Patrocina a gente, super bom. Por favor. Meu nome é Daniel e se você me convidar pro seu casamento, eu vou levar meus amigos junto. Opa, tamo junto. Bora, galera. Vamos todo valeu. mundo. Muito bom, gente. Vamos começar então. Vocês começaram olhando pra mim? Não, tem que ser até o âncora, né? Tá bom. Beleza, gente? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Casa de Amigos. Estamos aqui no terceiro encontro falando sobre essa série fantástica, relembrando momentos em que Jesus esteve visitando pessoas e encontrando ali os seus amigos. E hoje eu estou com dois amigos aqui ao redor da mesa. Só faltou a comida aqui, né? Pra ficar completo, né? Eu acho que pro próximo encontro... A gente eu vai vou ter aqui. Aí o Daniel fala, fazer um bem iFood, no meu, né? não teve. Não, mas daí me chamam que eu venho só pra comer, de repente. iFood, patrocina a gente aí, vai. Eu tô aqui com o Homero. Isso aí, gente. Já conhecido da casa. Estamos aí. Bom demais estar junto, viu? Bom demais. Maravilha. Prazer. E hoje também Daniel aqui conosco. E aí, gente, tudo bem? É isso aí? Isso aí. Não, beleza. Assim, a gente acabou não falando. É pra se apresentar ou É, não? um pouquinho mais. É que eu já vim outras vezes, né? A gente tá aqui já meio constantemente. Entendi. Mas o pessoal sabe que os pastores daqui. Mas, ó, o Daniel é uma máquina aqui na igreja, assim, ó. O Daniel uma das bênçãos. é um dos responsáveis por estar acontecendo esse podcast nessa organização aqui, porque ele foi um dos caras que falou assim, não, vamos fazer podcast, dar lição. Usar o estúdio pra isso. Todo sábado tem movimentar. podcast aqui nesse estúdio, isso né? aí. É isso aí. Exatamente. A gente começou no ano passado, acho que foi no último trimestre, em outubro, né? E de lá pra cá não falhamos nenhum sábado. Que legal. Inclusive, estamos fazendo alguns podcasts ao vivo lá na nave da igreja. Verdade, Quando é necessário, então. né? Então, É podcast... O que é legal que dá uma movimentada também, um negócio um pouco diferente, porque quando faz lá na nave, para entender um pouquinho mais também a dinâmica, a igreja entender a dinâmica do que é o podcast e a galera do podcast entender um pouquinho da dinâmica da igreja. Exato. E o podcast é tão bom que fala assim, cara, vamos ter lição geral? Cara, vamos botar o podcast, Claro, né? claro, Exatamente. legal. Muito bom. Maravilha. É isso aí, gente. Nós estamos então no terceiro encontro. Hoje a gente vai falar sobre a visita de Jesus às bodas de Caná. E vamos juntos então para o nosso texto base aqui. Se você estiver aí junto acompanhando João capítulo 2, nós vamos ler aqui a história. E esse é um momento bem importante com o seu PG também aí. Tire tempo para ler a história na Bíblia e leia com calma. Peça para alguém que tenha uma leitura bem legal assim para vocês poderem entrar realmente na história. E eu vou fazer a leitura aqui rapidamente e depois a gente vai tecer comentários. Esse é um podcast para a gente poder falar um pouquinho das coisas que não dá tempo de falar no sermão e não dá para colocar no guia porque é muita coisa. Então, vamos juntos. Capítulo 2 de João, a partir do verso 1. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu, por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes, façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e em cada um cabiam cerca de 100 litros. Jesus lhes disse, encham de água esses potes. E eles os encheram totalmente. Então lhes disse, agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, e ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem, chamou o noivo e lhe disse, todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início a seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Muito bom, até o verso 11. Esse aqui é o primeiro milagre do ministério de Jesus. Primeiro. E João, ele chama de sinal. Isso. É o primeiro sinal. Seria sinal do quê? É diferente, apesar de ter a mesma funcionalidade, digamos assim, de mostrar algo, de apresentar algo,
João, diferente dos outros evangelistas, ele não usa a terminologia milagre, Milagre, né? mas sinal para apresentar um propósito, né? Tinha um Uhum. propósito para entender um pouquinho mais sobre a identidade de Jesus. Identidade de Jesus como Messias também. Então não é simplesmente, não, tá fazendo um milagre, a galera tá aí, tá vendo, tudo bonito. Não, mas é um sinal que vai encaminhando o ministério de Jesus, vai encaminhando quem ele é para o sacrifício depois. Então cada sinal vai apontando para um pouco mais as características dele. Legal, muito bom. A série que a gente está fazendo é de Jesus visitando a casa de pessoas, né? E é interessante que a gente está falando de um casamento aqui. Mas o costume dos casamentos no tempo bíblico é diferente do costume hoje em dia, né? Não acredito que não é para a igreja. Eu acho que Não, poucos... creio. Eu não sei, o pessoal hoje em dia não casa em casa, né? Não. Só assim, Não. quem casa, quem quer casa. Acho que assim... Na depende- própria casa, não. Você pode ir casar num sítio, alguma coisa sítio, assim, mas né? na própria casa é mais difícil. né? Assim, depende também casa. da casa, né? É. Depende da Tem casa, gente em acho que casa é que- possível. Eu já fui em casamento de um amigo que foi na casa dele. Não na casa que ele mora, assim, mas na casa de praia dele. Então, Aí, É. pode é ser. possível. Mas Mas, se- é raro, é raro. É raro. É. Como que era o esquema dos casamentos na época de Jesus, né? É interessante que tinha todo um cortejo, né? Que saía da casa do noivo, ia buscar a noiva, né? E o casamento acontecia na casa, né? Então, aqui a gente está num contexto de uma festa de casamento que, após a cerimônia religiosa, a festa continuava durante ali uma semana. Era uma semana de Era festa, bastante tempo. né? Então, se você, jovem que está aí pensando em casar, preocupado, né, com o custo da festa, que bom que você nasceu hoje. Se bem que hoje está muito caro também, né? Não, é caro, cara. Decoração é caro. Mas mesmo assim, agora era muito mais tempo, né? Sim, imagina, uma semana inteira você ter que distribuindo comida. pra- entretenimento, tá com o pessoal ali, É. né? E lua de Mas- mel só depois, né? Mas não assim, tinha ó, lua de mel naquela mas época. é uma coisa interessante que a gente fica pensando, e eu vou trazer aqui uma questão. A minha família é de São Paulo, e São Paulo você tem a seguinte questão, Porto Alegre vai ter um pouquinho disso também, da falta de espaço das coisas. Então, a gente vai para um lugar, beleza, se encontra, não de casamento, mas as nossas festas, vai para casa de alguém da família, fica lá um pouquinho, mas não dá para ficar muito tempo porque é aperto. Então, cada um vai para um canto. Agora, é o seguinte, a Mari é do Mato Grosso, Mari, minha esposa, é do Mato Grosso. E lá, quando você tem qualquer espaço um pouquinho maior, um sítio, uma chácara, né, e lá em Mato Grosso tem muitas fazendas e tal, e as casas, elas têm uma outra estrutura, com mais espaço, é diferente do que a gente está acostumado aqui. As pessoas vão, e lá, assim como aqui no Rio Grande do Sul, é muito forte o churrasco. Uhum. E faz sentido quando a gente vai para Natal ou Ano Novo, a ideia da festa durar muito tempo. Porque você tá lá, você tem assim, acorda, e aí já começa a preparar o churrasco, e aí vai aqueles costelão que demora horas e horas, e vai e tal. Então vai preparando. Enquanto vai preparando, um grupo vai fazendo uma coisa, o outro grupo vai fazer outra coisa. Na hora de comer, aí come todo mundo junto. E aí fica um E tempão fica comendo, aí né? só que o Conversando. comer é conversar. Então você come ficar horas. Quando já tá dando 4, 5 horas da tarde e já almoçou, já tá na hora da janta. E aí é o mesmo esquema. Aí pega aquela comida do almoço Faz alguma coisa e ali. mexe, não sei o quê. E aí todo mundo vai dormir depois à noite. Só que acordou de assim, é o mesmo processo. Então, você não, às vezes não é nem questão do entretenimento em si, mas de estar todo Tá mundo junto ali, né? junto. Então, a celebração de casamento é muito semelhante a isso. A de... comida une, dá esse legal. sentimento de Une. intimidade, né? Exatamente. Isso mesmo. E é legal que o texto, ele diz que a mãe de Jesus, ela estava participando desse casamento, né? Certamente ela estava envolvida ali com os preparativos. Você vê que o pedido que ela vem fazer para Jesus quer dizer que ela estava por dentro do que estava acontecendo nos bastidores daquela festa de casamento. E aí o verso 2 diz que Jesus foi convidado. Só que Jesus já tinha alguns seguidores, né? Sim. Então, Sim. você já sabia, né? Você chamou Jesus, Venham. já vem a galerinha junto, né? Tem mais uma penca, né? O grupo junto. E eu imagino que não fossem poucas pessoas, né, nessa festa. E o grande drama que acontece está no verso 3. Mas antes do verso 3, antes do drama, prepara pro drama, tá, gente? Drama. Segura aqui, vai chegar, vai chegar. Chega ao ápice. O ápice. Mas assim, eu acho interessante que
Jesus já tinha os discípulos, mas quando você olha outros mestres, outros rabis, outras pessoas que tinham algum tipo de estrutura religiosa, também tinham discípulos, mas com outro formato. E aí eu trago um exemplo, a questão assim, por exemplo, João Batista. João Batista era tido como um eremita, né? Ele estava mais isolado, ele vivia de forma mais isolada. Mais esquisito, Mais vamos chamar esquisito. assim. Fazia parte ali de um grupo de liderança religiosa chamada os essênios, que se afastavam, moravam um pouquinho mais no monte e evitavam qualquer tipo de encontros sociais, assim. Bem fugir urban, né? Exatamente, exatamente. Então, Jesus, ele não estava longe das atividades comuns da vida, dos momentos da vida. E aí não é uma crítica a João Batista, é simplesmente o formato Sim. que ele tinha de liderança. Ele tinha seus próprios discípulos também. Mas Jesus não, Jesus estava ali com as pessoas, queria estar com as pessoas, porque o relacionamento era essencial. A vida de Jesus era relacional, entende? É isso aí. É isso aí. Daí, eu tava pensando aqui antes, quando a gente tava vindo pra cá, eu fiquei pensando assim, será que teve uma reunião no céu entre Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, pensando assim, porque aqui a gente tá falando que foi o primeiro milagre de Jesus, né? Será que houve um debate, um brainstorm, assim, Verdade, né? Como é que vai ser o como vai primeiro começar? milagre? Né? Como é que eles vão começar o ministério? Né? Porque aqui Jesus recém fazia pouco tempo que ele tinha sido Tinha batizado ali, começado, né? Então foi o primeiro milagre dele, né? E daí será que alguém deu uma... Não, vamos curar um cego. Não, vamos, né, ressuscitar alguém. Não, vamos fazer uma coisa... Não, vamos ter a ideia de fazer uma festa... festa... Será que houve isso? Claro, aqui nós estamos num clima mais descontraído, a gente pode imaginar, né? A Bíblia não sugere nada disso, né? Mas eu fico pensando assim, como é que foi decidido que o primeiro milagre... Porque, como o Alejandro leu ali agora há pouco... ele leu numa versão que fala senhora, né? Tem umas versões mais tradicionais, mais antigas, que fala mulher, né? E aparece até mulher, mulher, tenho eu que contigo. tenho eu contigo. Parece até uma falta de respeito de Jesus falando com a mãe dele ali, né? E não, ali tu falou senhora, então é uma tradução mais até... Mas, e daí parece que a gente tem a impressão aqui que foi a mãe de Jesus que disse, não, ó, acho que vamos começar esse ministério logo, né? Porque ela já conhecia ele, né? Então vamos começar isso aí logo e tal. Pela intimidade também que ela tinha com ele, né? E talvez aqui não era nem o objetivo dela realmente de começar o ministério dele, Apressar as coisas, né? Mas sim olha, estamos com um problema. E isso é uma coisa que a gente pode aprender, né? A gente está com um problema. E mesmo que seja um problema relativamente simples isso, né? Porque, faltou alguma coisa aqui. Chama alguém, alguém que resolva disso, né? Às vezes a gente tá fazendo alguma coisa em casa e daí a gente faz aquela coisa, começa a fazer, começa a mexer, isso e aquilo, não sei o quê. E daqui a pouco, depois de um tempo, a gente fala, mas eu nem perguntei para Jesus ainda se ele pode me ajudar aqui ou não. Não inserir Jesus numa coisa tão simples, tão cotidiana, assim, né? É verdade. Porque comparado a outros milagres ou outros sinais que ele fez depois, transformar aqui a água em vinho e suco de uva parece fácil, assim, né? Já trazendo, já que tu entrou aqui no assunto, né? O grande problema foi que acabou Agora é o drama, o né? suco de uva, né? Agora é o drama da história. E assim, Chegou. pelo visto, ainda tinha mais tempo de festa, né? E aí ia ser um vexame para a família. A hospitalidade é uma das características muito fortes, né, do Oriente Médio. Então, espera-se que os convidados sejam tratados muito bem. E você faltar comida, faltar bebida numa festa de casamento... ia ser o assunto do ano. Ser a fofoca da vila lá. Da Galileia, Da né? Galileia. Imagina. O casamento de fulano, você nem sabe, né? Acabou o suco de uva no terceiro dia, né? O pessoal ficou tomando água. e é interessante essa questão que o Daniel trouxe, né? Que Maria procura Jesus. Cara, Jesus... ele era carpinteiro. O que tem a ver uma coisa com a outra, né? Tipo, e o que Jesus fala assim, né? A resposta dele não é no sentido, tipo assim, não tem nada a ver você falar isso comigo. É no sentido assim, o momento de ele manifestar a sua divindade, ou começar o seu ministério, né? Ou chegar no seu sacrifício, não era aquele. Mas ele age. Né? Então é bem interessante, né? A gente pensando nessa questão. Maria busca Jesus para solucionar o problema. E tem um outro detalhe que é importante aqui. O casal que estava se casando, eles nem sabiam que tinha um problema rolando. Estavam... Né? Mas as outras pessoas que estavam observando já estavam ali trabalhando. Eu acho que isso aqui é bem legal quando a gente pensa num contexto
de relacionamento de amizade, né? Uhum. Às vezes a gente não está enxergando alguma coisa que pode virar um problema na nossa vida, e tem amigos que estão perto que estão enxergando aquilo, né? E estão buscando ajudar, estão querendo, de alguma maneira, não deixar a coisa dar o suporte ganhar pra volume, né? para não se tornar uma bola de neve. Ó. E aí, assim, a gente não vê, mas tá ali É cuidando. isso aí. Mas o principal é o que o Dani mencionou, né? Ela foi, mesmo Jesus sendo carpinteiro, ela foi na pessoa certa. Foi a pessoa certa. E a gente precisava aprender muito com isso aqui, né? Quando a gente tem algum problema, alguma dificuldade, antes da gente ficar tentando achar solução, antes da gente ficar buscando os especialistas humanos, a gente botar o joelho no chão e orar. Falar com Jesus, né? Ele é realmente aquele que tem a solução de todos os problemas humanos. Vamos avançar? Tem mais alguma coisa aí? Não, eu só queria fazer eu dei uma olhadinha no comentário bíblico antes de a gente vir pra cá e é interessante que tem o capítulo 2 começa assim, ó, 3 dias depois. E o comentário diz que fazia, nessa época, que fazia mais ou menos 50 dias que Jesus tinha sido batizado, aproximadamente, né? E por que o capítulo começa com 3 dias depois? Que dia que foi criada a uva? No 3º dia da criação. Foi que foram criadas as árvores. Okay. Então tem essa relação que o próprio comentário bíblico adventista fala aqui na Bíblia, diz que 3 dias depois e a uva foi criada também no 3º dia, né? Se tu não tivesse falado que era comentário bíblico, eu ia falar, cara, o cara buscou longe essa daí, né? Não, mas tá aqui, eu acho legal a gente trazer essas... Porque a gente, esse milagre, esse sinal aqui, já foi debatido várias vezes, né? Então a gente trazer sempre uma coisa nova, e isso é legal dentro do pequeno grupo também, né? Porque às vezes a gente tá com o pequeno grupo já com a informação ali já que tá rolando, já o pessoal já se conhece, então trazer essas novidades, trazer esses insights assim também chama mais atenção para dar uma curiosidade extra, né? Então, já pensando nos 3 dias depois, que no texto está relacionado com os chamados primeiros discípulos, Filipe, Natanael, etc. e tal. Mas é interessante nesse aspecto, que eu já tinha comentado a questão de Jesus não estar sozinho, de ir com as pessoas e tal. Então, uma boa amizade também te leva a boas coisas. No sentido assim, os discípulos que estavam ali com Jesus, ainda não eram todos os 12, mas eram alguns que foram levados para alguma coisa rotineira da vida, tipo, vamos pro casamento? Vamos pro casamento também. Vamos para não sei, vamos para lá também. Eu tô indo, mas tá indo todo mundo junto, então vamos viver essa vida em comunidade. Discipulado não é só na igreja, né? É aí que tá, não é que não é só na igreja. Também é na igreja. Também é na igreja. Porque discipulado é na vida, né? Mas principalmente é fora da igreja, né? Fora da igreja. Porque quanto tempo a gente passa por semana na igreja? Né? 3, 4, 5 horas por semana na igreja e a vida é muito mais do que isso, né? É verdade, é verdade. Muito bom. Ok, pessoal, pausa rápida aqui só para lembrar você que está ouvindo o podcast. A gente está aqui em plena temporada de pequenos grupos na nossa igreja e você pode participar conosco. É só você acessar o site iasd.org e ali no banner, logo no início, tem ali participar de um PG. E se você já tem um PG ou então quer abrir um PG na sua casa ou ser anfitrião de um PG, clica em cadastrar o meu PG e aí o Daniel e toda a equipe dele vai dar um suporte para você poder participar ativamente e ter a sua casa cheia de amigos. Então, não fique de fora, participe conosco. E tô convidando todo mundo também para participar no pequeno grupo da minha casa. Entre lá no grupo, lá no site, que se faça seu cadastro, eu vou receber seu e-mail lá e vou entrar em contato contigo. Temos grupos em todas as regiões da cidade, Zona Sul, Zona Norte, área central. Vem com a gente, tem um pequeno grupo para ti. Vai baixar uns 70 lá na casa do Daniel. Bora, vamos lá. Vamos levar os amigos. Levar os amigos. Isso aí. E aí, Jesus responde para sua mãe, e aí a mãe vira para os servos que estão ali e diz assim, façam tudo o que ele disser. E essa frase também é forte, né? Ela tem um segredo, essa frase, né? O segredo do sucesso ao resolver problemas, né? E interessante que os servos obedecem, né? E eles fazem, e isso leva à solução daquele problema. Mas e aí, está aí o poder de uma pessoa honrada, no sentido assim, de Maria conseguir fazer todo esse intercâmbio, de falar com Jesus e falar com as pessoas. Claro, ela estava envolvida pelo que é aparente, né? Que ela já estava ali no casamento, aí Jesus também foi convidado, assim vai. Mas ela tinha esse poder
Ela tinha esse nome no sentido de ser uma mulher conhecida ali, bem conhecida, a ponto do responsável da festa, né, do mestre de cerimônias, digamos assim, ele olhar e falar assim, não, se ela está dizendo, vamos fazer. Uhum. Então, ela passou essa autoridade, porque ela confiava em Jesus, Uhum. e as pessoas a conheciam, então a respeitavam nisso. Então, interessante, o que a gente hoje, como cristãos, como indivíduos da sociedade, como que as pessoas enxergam a gente nas nossas palavras, nos nossos pedidos e, às vezes, comandos. Enxergam em nós sabedoria, enxergam na gente possibilidade, para confiarem naquilo que a gente tem, porque a gente consegue trazer algo proveitoso. Então, aí fica aí o pensamento e reflexão para como a gente tem sido. Verdade, verdade. Muito bom. E eu acho que a gente pode extrair outra coisa interessante aqui dessa frase, dessa ordem que ela dá, né? Façam tudo o que ele disser. Muitas vezes a gente fica buscando a solução dos problemas, né? Na sabedoria humana, e nós já temos tanta coisa, né, que já está revelada aqui. Uhum. Tem tanta coisa que Deus já nos disse como viver, como fazer. Então, realmente, esse comando que ela dá para aqueles servos, na verdade, é um conselho muito sábio para nós em todas as áreas da nossa vida, né? O que Deus fala sobre isso? O que Deus diz? E Deus já falou. Tem gente que fica orando assim, Senhor, me dá um sinal, Senhor, me revela, me mostra. Peraí, tu já leu o que ele já disse, o que ele já falou? Tu já está obedecendo o que já foi dito? Né? Porque se ele já falou e tu Não tem obedecer, porquê. a chance de dar errado já diminui muito. Uhum. Né? E a chance de dar certo, das coisas se arrumarem, se resolverem, é muito maior. Então a Bíblia, ela é um livro de conselhos, é um livro de sabedoria e é um livro também de ordens. Uhum. Né? Tem coisas que Deus nos orienta, nos aconselha, mas tem coisas que Deus nos manda fazer. Uhum. E tudo que Ele nos manda fazer ou nos manda não fazer é para o nosso bem. Eu gosto sempre de ressaltar isso daí. O que Deus ganha quando eu obedeço ou não obedeço? Uhum. O que acrescenta nele que já é totalmente completo e pleno, né? Em si mesmo. Para ele, O que acrescenta não muda é para nada ele. em si. Não é ele que ganha alguma coisa porque eu obedeci. Né? Exato. Quem ganha sou eu. Exatamente. E como ele é um Deus de amor, é um pai de amor, então ele fala isso pro meu bem, né? Os conselhos, né? As dicas, mas também os as comandos, ordens, as os ordens. comandos, né? E isso é importante, e mesmo assim, isso não diminui ou não aumenta o amor que Deus tem por nós. Uhum. O fato ele manda e a gente tem que obedecer. Mas caso a gente não obedeça, ele não nos pune por causa disso. Né? Ele não nos castiga por causa disso, porque às vezes a gente tem aquela visão que Deus está lá no céu, no trono, de barba branca, né? Não, muito pelo contrário. Ele tem as ordenanças dele que são para o nosso bem, né? E mesmo que a gente não faz isso, não existe nada que eu possa fazer que possa aumentar ou diminuir o amor de Deus por nós. A gente sabe bem disso porque a gente tem filho, né? Eu sei também O agora. Homero tá Ah, começando isso a aí. chegar nisso aí agora, Tô né? especialista. O Ícaro- Há um mês sou especialista agora em não dormir bem. Exatamente. tudo Então, certo. assim, tu vai Muitas ver que vai ter fraldas. coisas que não importa o que o Ícaro faça, tu vai continuar amando ele. Claro que tu vai te sentir mais à vontade, tu vai te sentir mais feliz se ele fizer aquilo que tu tá pedindo pra ele fazer. Mas mesmo que ele não faça, o teu amor por ele não vai aumentar ou diminuir por causa disso, né? Isso é isso aí. Isso é uma coisa bem forte, né? E aí, eu queria, assim, relacionado a isso, queria voltar só um pouquinho uns versos rapidamente, que é ali quando fala, tendo acabado o vinho, que é no seguinte sentido, o que aconteceu ali? A Bíblia não fala se foi uma falta de organização, a Bíblia não fala se foi um uso excessivo, a Bíblia não fala nada, fala que aconteceu. Os noivos não sabiam, a gente já comentou isso. Então, existe um ponto que, assim, às vezes, coisas ruins acontecem. Imprevistos acontecem. Imprevistos, falhas acontecem. Não tem nada a ver, às vezes, com a organização, não tem nada a ver com o comando. Não é porque os noivos eram bons noivos. Não, e o detalhe, Não é porque Jesus onde que Jesus estava? tava lá. Tava lá. Tava lá, né? Então não quer dizer ele que ele- estando lá, não quer mesmo dizer que não assim, ia teve ter problema. É isso aí. Aham. Então, assim, quando a gente entende que isso aconteceu,
A gente volta agora pro ponto assim, façam tudo o que ele disser. Uhum. Quando alguma coisa, um imprevisto, algo difícil, desafiador na vida, vier a acontecer, surgir, etc., a gente precisa lembrar que não é porque Jesus está com a gente, não é porque Deus nos ama, não é porque Deus é bom, que essas coisas não vão acontecer. A gente está no mundo de pecado, Uhum. e pelo fato de estarmos no mundo de pecado, existem No coisas que mundo vão tereis além. aflições, né? Não os tireis do mundo, no Exatamente, mundo tereis é isso aí. aflições, né? Então, acho que a gente pode aplicar, então, aqui dentro do contexto da nossa série, né? Uhum. Então, o que a gente está vendo aqui, a primeira coisa, a importância da gente chamar Jesus Pra para nossa estar vida. dentro da nossa casa, Isso. dentro do nosso cotidiano, Isso. coisas Uhum, corriqueiras, né? Que aparentemente não são religiosas, digamos assim, mas são espirituais também. Toda a vida é espiritual. Segundo ponto importante é a gente entender que não é porque a gente abriu a porta da nossa casa, né, para Jesus entrar e ele está presente, que isso é uma garantia de que não vão acontecer imprevistos, né? Eu acho que isso precisa ficar muito claro. A gente continua num mundo que é imperfeito e nós estamos cercados de circunstâncias que a gente não controla. Uhum. Um dia serão totalmente colocadas sob o controle de Deus. Hoje ainda não estão, no sentido de que ele ainda permite que, Exato. que o pecado continue Pela nesse existência processo, do né? pecado até ao fim do pecado, vão existir essas situações. Vão existir. Mas existe a gente não sabe quando, mas existe uma data, existe já um momento, um evento que a gente sabe que vai acontecer, que vai finalizar com isso. É isso aí. Então, nesse caso, enquanto não acontece, continue confiando nesse Cristo que pode ajudar. É isso Assim aí. como foi pedido, façam tudo o que ele disser. Que nem... Tu vai dar spoiler do que é esse evento, que o pessoal vai ficar curioso. Que não tem uma data, mas vai acontecer. Não, você que vai dar o spoiler depois. Tá pra você. Tá Sim, guardado. a volta de Jesus, né? Então A tá volta bom. de Jesus. Já vamos falar que o pessoal vai ficar curioso. É isso aí, é isso aí. Jesus vai voltar e vai acabar com isso aí tudo. Muito né? bom, muito bom. É isso mesmo. Eu lembrei aqui até daquela outra situação na vida de Jesus, que ele estava com os discípulos no barco, né? E aí tem sim. toda aquela tempestade, né, no Mar da Galileia, é ali do ladinho, né? Então, então Jesus estava no barco. Tava no E barco. mesmo assim a tempestade aconteceu, né? Os discípulos ficaram com medo de que não fosse dar certo, que eles fossem todos morrer. Então, é bem importante a gente ter isso em mente, né? Não é porque as coisas não estão indo totalmente bem que Jesus não está conosco. Mas aí entra o X da questão aqui da história, né? A grande virada. Maria fala para os servos obedecerem, eles obedecem. E aí Jesus realiza aqui um milagre, né? O primeiro sinal do ministério dele. E esse sinal, quando ele é aquele... não sei se é maître, o responsável da festa, ele experimenta aquele vinho, ele fica impressionado. Porque algo que estava normal na festa, dentro do padrão, com a presença de Jesus, saiu do normal. Peraí, Supera as o que aconteceu expectativas. aqui, né? Supera não só as expectativas, mas também o histórico. Vocês deixaram o Daquilo que melhor, aconteceu. né? O melhor, ele vem com quem? Ele vem com Jesus, né? Então, vocês deixaram o melhor pro final. Pá, e aqui tem o detalhe. Por que eles puderam experimentar esse melhor? Porque aqueles servos obedeceram. Então, quando Jesus ele entra na nossa vida, não é uma garantia de que não vão acontecer contratempos. Quando ele entra na nossa vida, ele traz a solução. Mas, quando ele entra na nossa vida, tem muita coisa que só vai acontecer se a gente obedecer. Perfeito. E Existem bênçãos que advêm da obediência. da obediência. Ellen White diz isso muito claramente, né? E perceba que Jesus, ele faz um pedido. Existe aqui, né, para encher, é o verso 7, né? Encham de água esses potes. Quais potes eram esses? Eram potes de pedra, verso 6 fala, que eram usados para purificações. No cristianismo, a gente tem um símbolo, um ritual, um rito, digamos assim, que demonstra a aceitação de Jesus na nossa vida, como Salvador, que é o batismo. O judaísmo possuía também batismos, mas não tão significativos nesse mesmo formato como pra gente. Pra gente, o batismo é uma vez, é uma escolha
E você não precisa ficar fazendo isso repetidamente. Para o judaísmo, não. Então, eles usavam essa água para lavagem dos pés, quando alguém chegava, para os banhos de purificação. Então, você tem aqui, são 6 potes que dava 100 litros. 100 litros cada, né? Em cada um desses potes. Então, quando você vai olhando, são 600 litros de água para purificação. Algo que eles já tinham. Eles já tinham para um propósito e um propósito humano. E aí, com todo carinho, não é desrespeitando ou desfazendo, porque era importante para eles isso. Era algo que fazia parte da religiosidade deles. Então, algo que era usado para eles, já tinha um propósito, já tinha uma finalidade. Jesus fala assim, legal, não quero desfazer você, mas usa o que vocês têm. E eu vou fazer o extraordinário. Vamos pegar alguma coisa. Então, às vezes, Deus vai fazer algumas coisas na nossa vida com elementos que já são visíveis, que já são perceptíveis, mas a gente não entende como sendo úteis. Mas ele faz a transformação. Pra gente, e aí a gente diz assim, pra gente é só uma câmera que tá aqui filmando. Pra gente é só um computador, ou um celular que você tá assistindo. Não vai fazer nada, e tudo certo. Mas quando essa câmera, aliada à internet que você tem, aliada ao computador ou celular que você está assistindo, ela torna um milagre de Deus ou um sinal de Deus na sua vida. Então, vai pegar elementos que são comuns, que a gente já tem. Tem uma frase que diz assim, que falando da questão de que os imprevistos vão acontecer, né? Que Deus, ele quer nos ensinar pelo amor. E quando não é possível, ele tenta até pela dor. Essa eu não sei de quem é a autoria. Tem uma outra frase que a autoria é de C.S. Lewis, que ele diz assim, a dor é o megafone de Deus para o mundo. Né? É uma maneira que Deus tem de chamar, às vezes, a nossa atenção, e por isso ele permitir que os problemas e as coisas que são imprevistas aconteçam também. Quando eu estou na mídia aqui de manhã, a gente faz uma oração aqui, né? Porque a gente, quando está na mídia aqui, a gente não faz nada lá na frente. A gente não está cantando, a gente não está pregando, a gente não está contando a história das crianças, a gente não está recolhendo dízimos e ofertas. Mas através do trabalho que a gente está fazendo aqui em cima, a gente consegue levar e gravar essa mensagem para outras pessoas que daqui a quantos anos vão poder assistir, daqui a pouco aquele momento vai tocar ela. Né? Então, assim, a gente faz a nossa parte e Deus quer que a gente faça a nossa parte. Né? No próprio milagre de Lázaro, né? Jesus, ele vai ressuscitar Lázaro, que só ele pode ressuscitar Lázaro, mas ele pede, olha, mas vocês removam a pedra. Exato. Ele podia também chegar assim, não, me dá essa valha vazia aqui, né, que eu vou botar água dentro e vou transformar, né, não. Vou fazer tudo. Mas Jesus, ele quer a nossa participação no ministério dele e nos milagres que ele está fazendo também, né. E também voltando aqui para a questão da história em si, de novo aqui no comentário bíblico, aqui na Bíblia Andrews, fala que as bodas de Caná aqui foi uma prefiguração da crucifixão de Cristo. Porque tem vários elementos aqui que são repetidos também na crucifixão. É a questão da hora, que Jesus fala que não é a hora, da glorificação dele, da mulher que está envolvida aqui, Maria está aqui, também está na crucifixão também. No terceiro dia, né, 3 dias, que foram 3 dias aqui, 3 dias que ele ficou no túmulo também, né, e ressuscitou. A questão do vinho também, que tentam dar o vinho para ele, né, o sangue também, deram vinagre. Então, esse primeiro milagre dele não foi escolhido à toa, né? Existem elementos aqui que vão ligar esse primeiro milagre com os últimos momentos dele aqui na Terra também. Legal. Essa conexão é bem interessante, né? Não sei se vocês lembram, fazendo aqui uma conexão com o The Chosen, né? A cena desse milagre no The Chosen é bem marcante, né? Que Jesus, ele põe a mão assim na água, e aí quando ela escorre o vinho, né? O suco de uva já. E aí parece muito a cena, né, da mão de Jesus, né, com o sangue na cruz. Então, a partir do momento que ele inicia o ministério, inicia os sinais que identificam como o Messias, ele começa um caminho em direção à cruz. Ele está ali. Ele sabe onde que vai chegar, né? E ele toma a decisão de realmente avançar nesse sentido. Ele sabe que a partir daqui, ele tinha 3 anos e meio para terminar o ministério dele, porque tinha uma profecia, né, que dizia que o ministério dele, o período do momento, né? Então ele sabe que existe um início. Eu não sei se ele sabia ou não o início, mas ele sabia que quando ele iniciasse, ele ia ter que ter terminado no tempo previsto, né? Então a maturidade dele e da vida dele, dos discípulos, do momento da nação como um todo, devia estar toda
contemplada ali para ele poder começar, né? É verdade. Bom, a gente tem que já caminhar pro final aqui do nosso Rapaz. bate-papo. E eu queria abrir para vocês considerações finais. Eu vou só ler aqui o último verso, né, da nossa perícope. A gente tirou o verso 12, mas o verso 11, que diz que assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Né? O objetivo daquele milagre acontecer. A glória ser manifestada e os discípulos crerem. Né? Então a gente vê quando Jesus ele entra na nossa casa e em meio aos imprevistos, em meio aos problemas, ele age, ele realiza os seus sinais. Isso tudo acontece para trazer honra e glória para o nome dele e para fortalecer a nossa fé nele. Né? Quando ele está na nossa casa, ele traz, ele fortalece a nossa fé, ele nos ajuda a crermos mais nele. Né? O que vocês gostariam de acrescentar, assim, o que mais marcou e que a gente poderia deixar de recadinho final aí nesse nosso encontro? Vou começar, que eu acho que a questão da glória, que eu acho que é bem importante, mas eu vou focar aqui na questão dos discípulos, né? Os discípulos creram nele. Porque até então ele já tinha conversado com alguns ali, eles já estavam seguindo ele, provavelmente ouviram coisas boas de Jesus, mas certamente existia alguma dúvida ainda, né? Será que ele é? Será que ele não é? Vamos ver o que é, Vamos né? ver o que está acontecendo aqui e tal. E a partir do momento que Jesus ele realiza o primeiro sinal, o primeiro milagre, fica muito evidente, né? E da forma como foi feita também, né? Daí me lembrei a questão de Tomé, né? Que Tomé lá no final pediu para botar o dedo nas marcas de Jesus e Jesus disse para ele, olha, tu tá vendo e tá crendo, bendito aqueles que não vão ver e vão crer. E esses somos nós hoje, né? Nós não víamos esse sinal aqui, mas por um lado eu tenho dentro de mim assim, como ia ser legal viver no tempo de Jesus, acompanhar ele, saber das coisas que aconteceram, mas ao mesmo tempo a gente ter todo o percurso da história, né? Saber de tudo que aconteceu, saber o início, o meio e o fim também, nos dá uma certa tranquilidade maior, né? Uma confiança maior em Deus, que a gente pode, que todas as promessas que ele fez, ele cumpriu. Então eu pelo menos fico mais tranquilo sabendo que dá para que a gente pode relaxar e pode confiar 100% nele e fazer o que a mãe dele, faça tudo o que ele disser, porque a nossa salvação está garantida se a gente tiver essa relação com ele. Sim. Legal, muito bom. E eu gosto de pensar na questão da glória, realmente, porque Jesus lá no começo comenta assim, não, ainda não é minha hora, não é chegada a hora. E isso está relacionado com o início do ministério, mas, no entanto, ao ver uma necessidade e um momento propício para isso, ele inicia o seu ministério através desse sinal, especificamente. E é justamente para a glória de Deus. Por que aparentemente Jesus muda os planos? Entende? Sem mudar a organização divina com relação ao tempo, às profecias, etc. Jesus aparentemente muda esse plano justamente para demonstrar a glória. E aí, quando fala glória, Jesus ele tinha duas funções aqui nesse planeta em especial. A primeira delas era a salvação da humanidade. E a segunda era apresentar o caráter de Deus. Então, nesse primeiro momento, estava somente fazendo uma primeira alusão que a gente demoraria para entender, e o Dani trouxe para a gente que talvez esse casamento apontasse, ou fosse uma seta para a cruz, mas em especial mostra o caráter de Deus, de um Deus que se importa, mesmo quando as coisas fogem da rotina, mesmo quando as coisas fogem do planejado, mesmo quando a gente está em algum tipo de dor, algum tipo de sofrimento. A glória de Deus é manifestada. Ela é manifestada não por nós, mas porque Jesus está presente. Se a gente chora, ele chora também. Se a gente cai, ele nos pega no colo. E se a gente sofre, ele também sente essa dor até que finalmente a sua justiça seja plenamente feita através da volta de Jesus, através daquilo que a gente chama de parousia, do retorno.
Então, nesse momento, apesar de aparentemente não ser a hora, se tornou a hora para que a glória de Deus fosse vista. Amém. Legal. Jesus falou para a mãe dele, ainda não é chegada a minha hora. 3 anos e meio depois, na sua oração, ali no capítulo 17 de João, Jesus ora ao Pai e diz, Pai, chegou a hora. É chegada a hora. E o que ele diz? Glorifica o teu filho, para que o filho glorifique a ti. Realmente, a glória de Deus é o seu caráter, que começou a ser demonstrado ali através desse primeiro sinal. Mas, como foi mencionado aqui também, apontava para um momento de maior glória, o grande momento aguardado, né, por todo o céu, que era o momento da entrega maior. E Jesus, naquele momento, ele já via o final do caminho. Ellen White comenta que quando Jesus, com 12 anos, foi até Jerusalém para participar da festa da Páscoa e viu o cordeirinho sendo morto, ele entendeu que um dia ele iria morrer. 12 anos. Jesus, ele estava muito consciente do caminho que ele ia trilhar e onde que ia terminar esse caminho aqui na Terra, né? Mas ele fez tudo isso por amor aos seus discípulos, por amor a nós e por amor ao seu Pai também, para manifestar a glória do seu Pai. Amém. Que a gente possa realmente abrir a nossa casa, abrir o nosso coração, permitir Jesus entrar e mesmo diante das incertezas da vida, a gente possa confiar que Ele estando conosco, Ele vai ajudar a ser parte da solução dos problemas que surgem e que mesmo em meio aos problemas, isso só vai aumentar ainda mais a glória de Deus. Quero pedir para o Dani fazer essa oração para a gente fechar. Vamos lá. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos porque o Senhor veio aqui a essa terra, o Senhor sujou os seus pés aqui, o Senhor verteu sangue na cruz e o Senhor nos deu a oportunidade de te aceitarmos e de termos a vida eterna. Amém. Que o teu Espírito Santo possa estar conosco todos os dias, possa estar abençoando todos os líderes, todos os anfitriões, todas as pessoas que participam dos pequenos grupos. E também, Pai, de maneira especial, aqueles que não estão participando ainda, que teu Espírito Santo fique junto com eles para que eles tomem a decisão de participar, para que a gente possa ter uma relação maior contigo, uma comunhão maior contigo, para que quando o Senhor voltar para nos buscar, e nós esperamos que esse dia seja breve, nós possamos estar todos juntos, indo para o céu e passar a eternidade contigo. Amém. Muito obrigado por tudo, pelo teu sacrifício, eu te agradeço mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Amém. E é isso aí, gente. Nos vemos no próximo episódio. Um abraço para todos vocês. Valeu, abraço. Valeu.